Maravilha. Funcionando, gravando, já tirei a bendita da transcrição, bora lá, né? Estamos estudando laços. Aí já de uma batelada, eu acho mais tranquilo a gente experimentar todos os laços já para ver as diferenças e se adequar ao que você aos, né? Que você melhor se adaptou, o que você criou uma é, preferência. Fizemos já um exercício introdutório mostrando como que se cria a tabuada. Também temos aqui a criação de um exercício com laço que mostra a soma dos 100 primeiros números. E todos esses exercícios eu estou resolvendo e apresentando eles utilizando o while, que é o primeiro dos laços, o do while, que é o segundo, e o for, que é o terceiro. Então, a ideia é sempre assim: o que você consegue resolver com um, você consegue resolver com os demais. Sempre. Pode ter um nível de dificuldade um pouco maior, um pouco menor, mas é possível sim. É raro o caso que não encaixa, que não dá certo. Dos demais, todos dão e funciona bem. Então, vamos começar aqui a resolução do exercício letra C da página 80 da nossa apostila. Apresentar no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 a 500. Então, a gente vai montar um laço que vai de 1 a 500, porém, a gente vai testar se o número é par, e se for par, a gente vai acumulá-lo dentro de uma variável de soma. Então, vamos ver como proceder. Vamos lá, começar um código novo, arquivo novo com template, main Java. Salvar, soma, pares de 1 até 500. Soma dos pares de 1 até 500 é o nome do meu programa. Salvar ele lá em laços. Salvo. Maravilha. Soma dos pares de 1 até 500. Primeira coisa é fazer uma estrutura de... perdão, eu ia fazer com while, né? Deixa eu renomear. Desculpa, while. Primeira coisa, então, é fazer um laço que vá de 1 até 500. Então, a gente vai preparar tudo para montar esse laço. A gente está utilizando como variável de controle de repetição do nosso laço o i. E o i tem a explicação do porquê é i, né? I não é aleatoriamente escolhido o i ou... O i, ele vem de iterator, iterador. Iterador, não interador, né? Interação, interar é ter contato com alguém, né? Fazer uma interação com alguém. O iterador é um repetidor. Então, a gente está fazendo iterações, repetições. Por isso, i de iterador. Começando aqui, então, vamos declarar a nossa variável i. Vamos dar o valor inicial de 1, que é aqui o início. Então, 1. Ponto e vírgula. Agora, a gente vai montar a estrutura do while. Eu sempre gosto de montar as estruturas antes de começar a escrever, né? Então, while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aí a gente montou nossa estrutura. Eu sei que eu vou fazer o passo 1 a 1, né? E aí eu tenho que fazer um incremento aqui, i mais mais. Das três condições, das três coisas que precisamos para um laço, já montamos duas. Primeiro, é a inicialização da variável. Segunda, foi o incremento da variável. Só falta agora o teste. Vamos implementar o teste. Nós queremos que vá de 1 até 500. Então, enquanto o i for menor igual a 500, a gente vai fazer essa estrutura de repetição. Precisamos também agora de uma variável
para acumular o somatório. Então, a gente precisa de uma variável que vai receber o somatório. Então, vamos colocar aqui uma segunda variável, vírgula, soma, e eu vou dar o valor inicial da soma de 0, porque ainda não tenho nenhum valor totalizado. Então, soma igual a 0. E fala-se também aqui no exercício que é a soma dos valores pares. Então, eu tenho que testar o meu número, que vai de 1 até 500, para verificar se ele é par. Se ele for par, o que eu faço? Eu somo. Se alguma coisa abre e fecha. Então, a nossa estrutura, como eu falo, eu sempre monto a estrutura, né? Tá lá, se, nossa condição. Agora, como que eu verifico se um número é par? A gente viu isso em sala de aula e a gente falou lá na sala de aula, a gente estava comentando sobre a forma eu verifico se o resto da divisão do número por 2 deu igual a 0. Se não restou nada quando eu divido por 2, e a gente está falando de divisão de inteiros, quer dizer, então, que sim, este número, ele é par. Se restou alguma coisa, e essa alguma coisa será o valor 1, então, ele é ímpar. Então, quando eu fizer aqui i, e eu quero ver resto da divisão, o operador de resto de divisão é o porcentagem. I, porcentagem 2, é igual a 0? Então, se o resto da divisão do i por 2, se isso daqui resultar em 0, quer dizer que o número é par. Se ele for par, eu vou fazer soma, recebe soma, mais o valor do i, que é o que vai estar variando de 1 até 500. Esse soma igual, soma mais, quando é variável e ela repete o nome aqui igual e depois um operador, eu posso contrair. Então, eu vou mostrar a contração, né? Então, isso daqui pode ser escrito como soma mais igual i, ponto e vírgula. Vou deixar comentado aqui, só para a gente ver o que resultou nessa contração. Isso daqui resulta aqui. Feito esse processo, ele vai rodar de 1 até 500, verificando todos os pares. Os que são pares, ele soma e vai passando por todo mundo. Note uma coisa importante, que é o incremento, ele está fora da condição. Por que que é bom e é interessante você perceber isso? Porque se você colocar um incremento dentro da condição, e não fora, né, dentro das chaves, somente quando ele for par que ele vai fazer o incremento. Só que o primeiro número é ímpar, ele não vai entrar, então não vai ter soma, logo virou um laço infinito. E laço infinito a gente verificou o que acontece. Um laço infinito simples gera um processamento altíssimo. Ele sobe o uso de CPU de uma forma absurda. Então, por conta disso, nós estamos fazendo a soma, o incremento da variável, né, fora da condição, para que sempre ocorra. Após acontecer aqui de 1 até 500, eu vou mostrar o resultado, vou mostrar a soma. Então, eu vou fazer aqui system.out.println. A soma dos pares de 1 até 500 é 2 pontos, e eu vou colocar aqui soma. Só para visualizar tudo na tela, olha lá, soma. Agora, então, nosso processo está completo. Eu declarei minha variável e inicializei ela. Declarei, inicializei. While, meu teste, faço aqui a verificação que eu preciso, incremento. Então, para o meu laço funcionar, eu tenho inicialização, teste, incremento. As 3 partes necessárias. Compilou. Ok, não deu erro, rodou. A soma dos pares de 1 até 500 é 62.750. Ok, vamos continuar a nossa brincadeira, vamos testar outras formas. Fizemos com o while, vamos montar com do while. Arquivo, salvar como,
Montar aqui com do while. Montando com do while. A diferença do while para o while é que ele garante uma execução. Então, essa testagem que acontece aqui, ela vai vir para o final. Então, recorto, faça, ele vai fazer isso daqui, enquanto ponto e vírgula depois. Faça isso, o teste continua acontecendo aqui, o incremento continua aqui e a inicialização continua aqui. São os 3 pontos que precisam para o laço. Compila, roda. 62.750 da mesma forma. Então, se erramos, erramos iguais. Erramos de forma igual. Podemos também montar o mesmo exercício utilizando for. For. Vamos fazer um for. For. Abre e fecha. Isso daqui some daqui de baixo. Isso aqui some daqui também. E aí a gente vai fazer lá a declaração. Nossa variável já foi declarada e inicializada aqui. Precisamos declará-la novamente aqui? Não. Precisamos inicializá-la aqui? Se ela não tem alteração do valor até agora, não. Então, eu coloco um ponto e vírgula e faço o teste. I menor igual a 500, ponto e vírgula, I mais. Estou deixando aqui para fora só para ver que eu posso deixar para fora. Posso colocar aqui I igual a 1? Posso também, não tem problema nenhum. I começando com 1, I menor ou igual a 500, I mais. Está aqui. E o incremento que estava depois veio para cima e está tudo ok. Compilou. Muda o nome para funcionar. Compilou bonitinho. Rodou. 62.750. Existem outras maneiras de resolver esse exercício? Existe várias outras maneiras. Por exemplo, vou salvar isso aqui como uma versão 2, só para a gente ver. Underline, versão 2. Uma outra possibilidade de resolução seria, por exemplo, eu começar com tudo aqui dentro mesmo. Então, esse aqui sai, não preciso mais. Agora, eu não começo em 1. Posso começar em 2. E eu não incremento de 1 em 1, eu incremento de 2 em 2. Então, eu posso fazer I mais igual a 2. Ou I igual a I mais 2. Né? Seria a mesma coisa de falar aqui. I é igual a I mais 2. Você pode escrever dessa forma aqui no incremento ou dessa forma, tanto faz. Tranquilo. Desta maneira, eu não preciso testar se é par. Eu simplesmente vou fazer. Soma mais igual a I. Ele está contando de 2 em 2, então ele vai somar 2, 4, 6, 8, até 500. Então, compilando, ok, rodando, 62.750 também. Então, isso é uma coisa muito interessante também, que a gente pode ver. A gente pode começar em 2 e ir de 2 em 2. Não há problema nenhum. Se eu quiser começar no 500 e ir andando para trás, então eu comecei no 500, aí eu vou 500, 499, 498, 497, até chegar no 1. Eu posso? Posso, sem problema nenhum. Eu vou fazer, então, esse cara daqui nesse formato. Só que eu vou dar um arquivo salvar como, eu vou mudar o nome dele, soma dos pares de 500 até 1. Ao contrário, ó. 500 até 1. Só para a gente ver a decontagem, né? Então, agora, soma dos pares de 500 até 1.
Então, eu vou começar o meu número em 500. E agora, atenção, ó. Eu vou fazer enquanto o i for maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. E outra atenção importante, eu não vou incrementar, eu vou decrementar. I menos menos. E aí a gente faz novamente o nosso teste. Se o i porcentagem 2 for igual a zero, tá aqui. Vou tirar só isso daqui que a gente já viu como funciona. Ok. Este daqui também deve dar o mesmo resultado, 62.750. Compilou, rodou, 62.750. Eu só vou mudar aqui a nomenclatura de 500 até 1. Só porque é isso que a gente está fazendo aqui, só para atualizar. E se eu quiser fazer com um laço while, né? Ou vou fazer primeiro com um do while, né? Fazer aqui arquivo, salvar como, e agora eu quero fazer com do while. Então vamos começar a montar o do while, né? Do, abre chave, aí lá embaixo, while, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Nós estamos agora tendo que declarar a variável no início, inicializar. Então vamos declarar. E começando em 500. Ele vai fazer o teste, vai acumular, ok. E o nosso teste aqui é, enquanto o i for maior ou igual a 1. Pode ser maior que 0 ou maior ou igual a 1, tanto faz. Só que eu ainda tenho que decrementar. Então, depois que ele testou, eu vou decrementar. I menos menos. Nosso teste agora é, inicializou começando em 1000, tá aqui, começou em 1000. O teste, enquanto o i for maior ou igual a 1, e o incremento ou decremento, i menos menos. Compilou. Muda o nome, porque senão não funciona. E agora, compila, roda. Está lá, 62.750. Mesma coisa, funciona da mesma forma, sem problema nenhum. Só tirar aqui as mensagens e fazendo com while também, né? Só para a gente ver como que funciona no while. O while a gente vai fazer com while a condição é essa e ele vai fazer o decremento aqui, ó. Então, enquanto o i for maior ou igual a 1, testa e soma. Se for par, some. Decremente o i até ele ser 1, começando em 500. Compilou, rodou, olha lá, lindinho, todos dando a mesma resposta. Funcionando então. Então a gente pode fazer um contador indo para cima ou o contador começando lá em cima e decontando até embaixo. Tanto faz a forma com que a gente faça. Normalmente, para o cérebro humano, é muito normal a gente ver algo crescente, né, acontecer. Então, é muito mais comum você observar um contador crescente do que um contador decrescente, se você puder optar. Então, é uma questão de ser humano. É por conta disso. Continuando nossos exercícios, né? O próximo exercício fala assim: efetuar a leitura de 15 valores inteiros e, no final, apresentar o somatório e a média dos valores lidos. Então, agora, eu tenho uma leitura de 15 valores. Eu estou lendo 15 valores. É bem na pegada daquele um que a gente fez,
que a gente tinha que ler 5 valores. Agora eu aumentei em 10, são 15 valores. Se a gente tiver que fazer essa estrutura toda, né, complexa, ou a gente vai criar 15 variáveis, ou a gente vai montar uma variável para ler, uma variável para somar e outra depois para calcular a média. Só que a gente, a cada leitura, tem que ir acumulando, né? A gente vai fazer isso, só que a gente vai fazer apenas uma vez e não 15 vezes. Então, vamos fazer aqui soma em média de 15 valores. Começando lá com um programa novo. Soma média 15 valores. Soma e média de 15 valores. Vamos fazer, então, soma e média de 15 valores. Nesse caso em específico, se eu estou pedindo para o usuário nos informar a soma, os 15 valores, né? Eu vou pedir, então, para ele digitar alguma coisa. Se eu estou pedindo para digitar, eu preciso ler. Para ler, eu tenho que importar o meu scanner. Import java.util.scanner. Depois que eu importei, eu tenho que criar o meu scanner para ler. Scanner, leia um novo scanner que lerá a entrada do sistema. Então, meu scanner vai ler a entrada do sistema. Ok, vamos começar. Eu vou precisar ler um número, int, número. Eu vou precisar acumular a soma. E a soma tem que iniciar em 0. E a média é o resultado de uma divisão. Então, eu vou utilizar o tipo double para a média. Só para ficar alinhadinho. E aí, agora sim, vamos começar a nossa brincadeira. Já que eu sei a quantidade de coisas que eu preciso ler, então eu vou criar uma variável para contar de 1 até 15. Ele pediu 15 números. E aí, vou criar a minha variável aqui, o meu iterador. E começando em 1. O i começando em 1. Enquanto abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, montada a estrutura do nosso laço. Vamos colocar a nossa condição, a gente já inicializou a nossa variável de controle, vamos testar, i menor ou igual a 15. Agora, eu vou pedir para o usuário informar o número. Vou dar uma mensagem para ele, system.out.print entre com um número. E ele vai digitar este número, que vai ser lido através do nosso objeto de leitura leia, que tem a expectativa que o próximo valor seja um inteiro. Next int, então. Ok. Isso daqui vai acontecer 15 vezes. Só que a cada vez que acontecer, eu quero pegar esse valor lido e guardar dentro da minha variável, acumular dentro da minha variável soma. Então, soma mais igual a número. E é exatamente falar que soma é igual a soma
mais o número que o usuário acabou de digitar. E ele vai acumulando. Feito isso daí, vai fazer esse processo 15 vezes. Após esse processo, eu tenho o somatório dos 15 números. Já que eu tenho o somatório, eu vou calcular a média. A média é uma variável do tipo double. Então, se eu pegar a soma e dividir por 15, são 2 inteiros sendo divididos. Então, pode ser que eu não tenha uma resposta inteira. Logo, eu preciso converter pelo menos um. Ou fazer soma dividido por 15.0. Quando eu escrevo ponto zero, eu estou indicando que, na verdade, eu estou falando que é um ponto flutuante. Então, ó, que legal. Nesse momento, então, eu consigo fazer um ponto flutuante aqui. Dessa forma, não preciso fazer o cast. Porque vai ser double e aqui é int. Int dividido por double dá double. Beleza, sem problema nenhum. Então, essa é a ideia. Fiz, então, a leitura e fui acumulando. Após finalizar essa leitura, eu tenho o somatório, calculo a média e depois eu apresento as informações. System.out.print soma, dois pontos, soma. System.out.print ln. Média média. Agora, compilando o meu programa, rodando, ele vai pedir para que eu entre com 15 números. E eu vou colocar o mesmo número para ver se a resposta está certa. Por exemplo, vou digitar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que eu contei errado em algum momento, né? Putz, o que eu fiz? Ele está passando. Ele não vai parar nunca de pedir. Vamos ver o erro que está acontecendo aqui. Esse erro é devido ao fato dele não estar incrementando. Então, eu tenho que incrementar o meu contador. Novamente, eu fiz minha inicialização, fiz o meu teste. Onde está o meu incremento? Não está. Pronto, agora eu tenho incremento. Então, o laço, obrigatoriamente, precisa ter os três: incremento, teste e a inicialização. Compilando, rodando, vou testar lá. 7, 7, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, não, já passei, estava contando ainda. 105 dividido por 15, ele volta a ser 7. Então, tá ok. Se eu entrar com valores quaisquer agora, eu entrei com valores aleatórios, a soma deu 71 e a média deu 4,73. Conseguimos, então, fazer a entrada de 15 valores e calcular o acumulado, a soma e a média. Maravilha. A mesma estrutura pode ser utilizada para fazer a versão com o do while. Arquivo, salvar como. Não coloquei que era com while, vou salvar aqui o while.
com do while. Com o do while, a gente só vai inverter, né? Passa o while lá para o final, põe um ponto e vírgula e ok. Compilou, rodou. Dois vezes 15 realmente dá 30, dividido por 15, 2 de novo. Ok, funciona. Agora, se eu quiser transformar ele num laço for, também posso. For mesma coisa. Com um laço for, eu posso tirar essa declaração daqui, né? Vou tirar ela daqui e vou passar para dentro do laço, só para a gente ver. For. E aqui vai ter um problema legal que eu quero mostrar. Poderia ser. Int i, começando com 1. I menor igual a 15. E mais. São 15 repetições. Ok. Não preciso ter esse i aqui. E agora fechou, não preciso ter mais nada aqui embaixo. Esse é o laço for. Eu estou declarando e inicializando a variável aqui. Estou testando e incrementando. Se eu fizer dessa forma, ok, funciona muito bem. E se eu quisesse agora utilizar a minha variável i? Eu posso, né? Então eu poderia colocar o i aqui, por exemplo. O único cuidado é que eu teria que fazer o cache de um dos lados, né? Converter. Compilou. E aí ele dá um problema. Ele fala que not find symbol. O símbolo i não pôde ser encontrado. Ele não encontrou o símbolo i. Tá certo isso? Pior que tá. Porque o que está acontecendo? Quando a gente declara uma variável dentro de uma estrutura, por exemplo, dentro do for, essa variável ela só existe aqui dentro. Só nesse trechinho aqui de código. Fora desse trecho de código, ela não vai mais existir. A partir do momento que ele saiu aqui, essa variável i deixa de existir. Então, se quiséssemos utilizar a variável, a gente precisaria colocar a variável declarada para fora. Então, a gente precisaria, por exemplo, i. Declarei a variável lá. Não redeclaro ela aqui. Uma vez declarada, está aqui declarada, não preciso redeclarar. Inicializei, testei, incremento. Ok. Se eu compilar e rodar, ele ainda tem um erro. Olha o erro. Sei lá, vou entrar aqui com 2. Ué? Eu entrei com todos os valores iguais. Então, 2 vezes 15, 30. Ok. Mas 30 dividido por 15 deveria dar 2 e deu 1,85. Uhum. É porque ele não dividiu por 15, ele dividiu por 16. E aí, por quê? Quando eu termino o laço, o meu i ele vai estourar com 16. Então, ele vai chegar aqui e vai incrementar 16. 16 menor que 15? Não é menor, não é igual. Então, ele rompe o laço e vem para cá. Para de executar o laço. O i está valendo 16. Tem duas formas que você pode pensar de fazer isso daí, quando você quer utilizar a variável. A primeira, esse laço daqui, ele não precisa ir de 1 a 15. Ele precisa, sim, repetir 15 vezes. Então, você precisa aqui
que ele repita 15 vezes, não que ele vá de 1 a 15. Ou seja, você poderia fazer de 0 até 14, ou ainda, se você quiser, menor que 15, que é exatamente até 14. De 0 até 14. São 15 repetições, ele vai parar com 15 e vai sair. Compilou, rodou. Três vezes 15, 45, dividido por 15, 3 de novo. Esta é uma forma. A outra forma, se você quiser ainda continuar com o de 1 a 15, você tem que decontar em 1. Lembra que a gente tem um operador mais na frente, mais atrás, menos na frente, menos atrás, o operador de incremento e decremento pós e pré-fixado? E se eu colocar menos i aqui? Funciona? Funciona. Porque com o menos, ele vai decontar em 1 a variável, ele vai mudar o valor da variável, e depois ele vai utilizar a variável. Então, ele vai tirar 1 e depois ele vai usar. Então, também funcionaria dessa forma. Compilando. Então, se eu declarar sempre o mesmo valor, vai dar certo agora. Joiou? Então, só para a gente ver que existe essa possibilidade de usar a variável, né, como o divisor. Né? Então, a gente consegue testar dessa maneira. Dúvidas? O café continua quente. No inverno, dá 5 minutos, está gelado. Muito bom, muito bom. Maravilha, então. Bora continuar. Agora, a gente vai fazer o último exercício desse slide, né? Efetuar a leitura de N. Quanto que é N? Não sei. N números e exibir a quantidade de números pares digitados. O programa se encerrará quando o usuário digitar 0. Então, você vai ficar digitando números. Até quando? Entendeu? Quando você vai utilizar o while, então, enquanto não for digitado 0, você vai ler. Ó, eu vou falar para o senhor, já estou pensando em açaí desde a hora que eu estava almoçando. Você estava falando de sorvete, eu estou pensando em açaí. Tô pensando em tomar um açaí para ver se refresca um pouco. Porque tá osso, tem que refrescar por dentro também. Muito bom, bom proveito, bom sorvetinho, viu? Que refresque um pouco, por favor, né? Que refresque um pouco. Então vamos lá, então, efetuar a leitura de N números, né? E aí a gente quer saber a quantidade de pares. Quantidade de pares de N números. Vai ser esse o nome do programa. Quantidade. Você quer saber a quantidade mesmo? É isso mesmo, não é soma não, né? Quantidade, pares, N números. Com while. Vamos importar o Java Util Scanner, porque eu vou precisar pedir para o usuário informar os N números. Então, ele vai ficar digitando os números. Então, beleza. Vamos criar o nosso scanner.
Agora a gente sabe que ele vai ter que digitar um monte de número. Quantos? Não sei. Vai ficar digitando. E ainda ele fala o seguinte, que eu preciso contar a quantidade de pares. Então, eu vou colocar aqui uma variável para contar os pares e outra para ler o número, né? Então, int número, e eu vou colocar aqui contador de pares. O meu contador vai começar em 0. Por quê? Porque, por enquanto, não tem nenhum número, logo, não tem nenhum par. Está zerado. Como que eu vou repetir esse processo? Olha só. Eu vou falar para o usuário entrar com o número. System.out.print. Entre com o número. Número igual. Leia.next. Int. Acabei de ler o número. E agora eu vou fazer o seguinte. Se, olha o textão, se o número, porcentagem 2, for igual a 0, contador de pares mais. Eu vou incrementar o meu contador de pares. Só que eu preciso que isto repita. E aí, ele vai ter que repetir enquanto o número digitado não for 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um valor inicial para o meu número. 1. Mas você vai ler ele ali, Cristóvão, vou. Só que eu vou fazer mais. Isso daqui, eu vou colocar dentro de um while. Vou dar um Ctrl X, while, e agora, Ctrl V. Tá lá. E aí, vou alinhar esse cara daqui, porque vai precisar alinhar, né? Porque senão fica zoado, feio assim. Alinhei. Tá identadinho. Coloquei só um laço antes e depois. E o meu teste é, enquanto o número não for igual a 0, não igual a 0, ele vai fazer. Então, eu preparei aqui uma estrutura, né, a minha inicialização da variável, para que eu force a entrada dele dentro do laço. Agora eu vou fazer aqui, ó, compilo, não terminei, né? Depois que ele fizer lá as leituras, a quantidade de vezes que ele quiser, system.out.print ln quantidade de pares contador de pares. Tá lá, quantidade de pares, contador de pares. Então a gente fez lá, a quantidade de pares é a quantidade que a gente contou de pares que foram digitados. Compilou, rodou, e aí agora, por exemplo, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ele contou 5 pares. Uhum. Tem alguma coisa errada? Tem sim. 1, 2, 3, 4, 5. Contou 0. Então eu tenho que testar também se não é 0 para contar ele. Para não contar, né? Então, se o número é par, mas eu também tenho que testar se o número não é igual a 0 e o número for par.
Aí eu conto, dá tudo certo. Compilou, rodou. Por exemplo, digitei 0. 0 pares. Por conta simplesmente desse teste daqui, né? Se o número for diferente de 0. Se eu tirar isso daqui e rodar o meu programa, eu não quero nada. Digito 0 para sair. Quantidade de pares, 1. Se você não quiser se preocupar com isso, você também poderia fazer assim, menos pares, também funcionaria, né? Você decontar a quantidade de pares. Ou testar aqui, né? Se o número é diferente de 0, você conta. São os testes que você pode fazer, então, mostrando várias possibilidades de solução para o mesmo problema. Qual é a correta? Todas. Tudo certo, não tem nada errado de você decontar aqui ou de você usar o teste aqui, tudo tranquilo. Então, esse cara aqui, bonitinho, atualizado, ok, foi resolvido com o while. E vamos resolver agora com do while. Então, arquivo, salvar como do while. Vamos fazer isso aqui ser feito com do while. E olha que legal. Esse agora, eu vou mostrar uma característica do while que é a que eu acho mais marcante, né? Eu vou tirar a inicialização com 1. Vou compilar o meu programa. Ele compila. Vou rodar o meu programa. Vou fazer aquele teste do zero. 0 pares. Vou testar com alguns números, né? 1, 2, 3, 0. Um par. Funciona? E agora, por que funciona? Porque quando eu utilizo o do while, ele vai garantir pelo menos uma execução. Então, ele vai fazer isso daqui para depois testar. Essa é a ideia que eu falei no início da aula de laços. Existem laços que são atrativos para serem utilizados. O do while funciona aqui, funciona perfeitamente e você não precisa nem inicializar. Mas eu posso fazer com while, não posso? Pode. Só que você tem que se preocupar em colocar um número igual a 1 para forçar a entrar, um número diferente de 0, na verdade, né? Ser inicializado com valor diferente de 0, para ser forçada a entrada no laço. E isso daí é uma das características que faz com que você acabe utilizando o do while, porque é atrativo você utilizar, para você não precisar pensar na regra para entrar dentro, né, do laço. Só por conta disso. Esse daqui é um grande exemplo de quando isso acontece. Fazendo agora com o for. O for não é nada atrativo para resolver esse problema. Mas é possível resolver com o for. Não é porque não é fácil ou não é atrativo, né, que não dá para resolver. Dá. Nós temos nesse momento uma condição que ela é diferentona, né? Então nossa condição daqui é muito diferente. Então a gente pode fazer assim: for, abre parênteses. A primeira parte, eu vou ter que inicializar o número com 1. Ou qualquer valor diferente de 0. Aqui eu não inicializei, estou inicializando ele aqui dentro. A minha condição está aqui. A minha condição está aqui. E eu tenho incremento nesse caso? Não, não tenho. Então, vou deixar a parte do incremento em branco. Eu coloquei uns espacinhos só para que você perceba que existe esse espaço e eu não estou utilizando. E olha só agora, compilando, rodando. Um par. Não é atrativo escrever o for dessa forma, né? É estranho. Você não vai ter incremento. Você tem que pensar que não tem incremento, né?
Então, acaba sendo mais atrativo usar o do while, porque você tem que forçar a entrada dele. Você precisa declarar um valor que faça com que essa condição seja verdadeira para ele entrar pelo menos uma vez. Senão ele pode não entrar no laço. Então, por exemplo, se eu colocar 0 aqui, ele não entra nenhuma vez. Independente do que eu faça, não entra nenhuma vez. Olha lá. 0. Compilou. Rodou. Quantidade de pares igual a 0. Acabou o programa. Ele não pediu nada. Então, é muito importante que você perceba que você tem que pensar em algo a mais. Então, quando você dominar as estruturas, vai ficar atrativo porque você vai evitar ter que pensar em coisas desnecessárias. Eu não precisaria pensar nisso daqui se eu tivesse utilizando um do while. É essa a ideia. Então, é possível fazer com laço for? É. É comum? É atrativo? É normal? Não é. Não é comum, não é atrativo, não é normal fazer com essa estrutura. Beleza? Entendido? Alguma dúvida?